Governo. Política, assim como ética, é um ramo normativo da filosofia. Política define os princípios de um sistema social apropriado, incluindo as funções apropriadas do governo. Viver em sociedade é um valor para o homem se for o tipo certo de sociedade. O tipo errado, como qualquer curso de ação errado, é uma ameaça ao homem e pode ser fatal. Há apenas um padrão para guiar um pensador na definição do sistema social, certo? O código de valores morais do homem, ou seja, os princípios da ética. A política repousa na ética e, portanto, na metafísica e na epistemologia, é uma aplicação da ética a questões sociais. A política, portanto, é uma conclusão tirada de todos os fundamentos de um sistema filosófico, não é o início do sistema ou qualquer tipo de primário. Isso é verdade para toda teoria da política, não importa onde ela esteja no espectro ideológico. Que tipo de sociedade se conforma ou reflete os princípios da moralidade? Essa é a pergunta feita pela política filosófica. Dada a nossa moralidade, a pergunta se torna: que tipo de sociedade está de acordo com as exigências da vida do homem? Que tipo torna possíveis as virtudes que estamos estudando? Que tipo representa a supremacia da razão? Direitos individuais como absolutos. Certo. Discrição. Esclarecimento. Vida. Sustentar e proteger a própria vida. Não significa que os outros devem dar a uma pessoa comida quando ela está com fome, remédios quando ela está doente ou um emprego quando ela está desempregada. Liberdade. Pense e escolha, então haja de acordo com seu julgamento. Não significa que os outros devem satisfazer os desejos de uma pessoa ou mesmo concordar em lidar com ela. Propriedade. Ganhar, manter, usar e dispor dos valores materiais que se produziram. Não significa o direito de receber propriedade do governo. Busca da felicidade. Viver para o próprio bem e realização. Busca não é necessariamente realização. O princípio básico da política é o princípio endossado pelos pais fundadores da América: direitos individuais. Os direitos são um conceito moral. O conceito que fornece uma transição lógica dos princípios que orientam as ações de um indivíduo para os princípios que orientam seu relacionamento com os outros. O conceito que preserva e protege a moralidade individual num contexto social. O elo entre o código moral de um homem e o código legal de uma sociedade, entre a ética e a política. Os direitos individuais são o meio de subordinar a sociedade à lei moral. Um direito é um princípio moral que define e sanciona a liberdade de ação de um homem em um contexto social. Um direito é uma sanção para uma ação independente, o oposto de agir por direito é agir por permissão. Se alguém pega sua caneta emprestada, você define os termos de seu uso. Quando ele a devolve, ninguém pode definir os termos para você, você a usa por direito. Um direito é uma prerrogativa que não pode ser moralmente infringida ou alienada. De fato, criminosos são possíveis, homens inocentes podem ser roubados ou escravizados. Em tais casos, no entanto, os direitos da vítima ainda são inalienáveis, o direito permanece do lado da vítima, o criminoso está errado. Em termos de conteúdo, como os pais fundadores reconheceram, há um direito fundamental, que tem vários derivados importantes. O direito fundamental é o direito à vida. Seus principais derivados são o direito à liberdade, propriedade e a busca da felicidade. O direito à vida significa o direito de sustentar e proteger a própria vida. Ponto. Significa o direito de tomar todas as ações exigidas pela natureza de um ser racional para a preservação de sua vida. Para sustentar sua vida, o homem precisa de um método de sobrevivência, ele deve usar sua faculdade racional para obter conhecimento e escolher valores, e então agir para alcançá-los.
O direito à liberdade é o direito a esse método, o direito de pensar e escolher, e então agir de acordo com seu julgamento. Para sustentar sua vida, o homem precisa criar os meios materiais de sua sobrevivência. O direito à propriedade é o direito a esse processo, o direito de ganhar, manter, usar e dispor de valores materiais. Para sustentar sua vida, o homem precisa ser governado por um certo motivo, seu propósito deve ser seu próprio bem-estar. O direito à busca da felicidade é o direito a esse motivo. O direito de viver para o próprio bem e realização. Assim como o homem não pode existir sem seu corpo, nenhum direito pode existir sem o direito de traduzir os direitos de alguém em realidade, pensar, trabalhar e manter os resultados, o que significa o direito de propriedade. Os místicos modernos do músculo que oferecem a você a alternativa fraudulenta de direitos humanos versus direitos de propriedade, como se um pudesse existir sem o outro, estão fazendo uma última e grotesca tentativa de reviver a doutrina da alma versus corpo. Somente um fantasma pode existir sem propriedade material, somente um escravo pode trabalhar sem direito ao produto de seu esforço. A doutrina de que direitos humanos são superiores a direitos de propriedade significa simplesmente que alguns seres humanos têm o direito de fazer propriedade de outros, uma vez que os competentes não têm nada a ganhar com os incompetentes. Isso significa o direito dos incompetentes de possuir seus superiores e usá-los como gado produtivo. Quem considera isso humano e correto não tem direito ao título de humano. Cada um dos direitos do homem tem uma fonte específica em nossa ética e, abaixo disso, em nossa visão da natureza metafísica do homem, que por sua vez se baseia em nossa metafísica e epistemologia. O homem é um certo tipo de organismo vivo, o que leva à sua necessidade de moralidade e a vida do homem ser o padrão moral, o que leva ao direito de agir pela orientação desse padrão, ou seja, o direito à vida. A razão é o meio básico de sobrevivência do homem, o que leva à racionalidade como virtude primária, o que leva ao direito de agir de acordo com o próprio julgamento, ou seja, o direito à liberdade. Ao contrário dos animais, o homem não sobrevive ajustando-se ao que é dado, o que leva à produtividade ser uma virtude cardial, o que leva ao direito de manter, usar e dispor das coisas que produziu, ou seja, o direito à propriedade. A razão é um atributo do indivíduo, que exige, como condição de sua função, fidelidade inquebrantável à realidade, o que leva à ética do egoísmo, o que leva ao direito à busca da felicidade. Se o homem existisse para servir a uma entidade além de si mesmo, seja Deus ou a sociedade, então ele não teria direitos, mas apenas os deveres de um servo. Por sua natureza, o conceito de um direito diz respeito apenas à ação, especificamente, à liberdade de ação. Significa a liberdade de compulsão física, coerção ou interferência de outros homens. Como cada homem é obrigado a ser autossustentável, ninguém tem direito às ações ou produtos de outros homens, a menos que ganhe esse direito por meio de um processo de comércio voluntário. Um direito não é uma reivindicação de assistência ou uma garantia de sucesso, se o que alguém busca envolve a atividade de outros homens, é seu direito escolher se coopera ou não. Os direitos de um homem não impõem deveres aos outros, mas apenas uma obrigação negativa. Outros não podem violar adequadamente seus direitos. O direito à vida é o direito a um processo de autopreservação, não significa que outras pessoas devem dar a uma pessoa comida quando ela está com fome, remédios quando ela está doente ou um emprego quando ela está desempregada. O direito à liberdade não significa que outros devem satisfazer os desejos de uma pessoa ou mesmo concordar em lidar com ela. O direito à propriedade não significa o direito de receber propriedade do governo, mas de produzi-la e, assim, ganhá-la. O direito à busca da felicidade é precisamente isso: busca não é necessariamente obtenção.
Caso contrário, alguém poderia alegar que seus semelhantes, ao reter seus favores, estão destruindo sua felicidade e, portanto, infringindo seus direitos. O que então seria de seus direitos? Os direitos do homem podem ser violados por um único meio, pela iniciação da força física, incluindo suas formas indiretas, como fraude. Não se pode expropriar os valores de um homem, ou impedi-lo de perseguir valores, ou escravizá-lo de nenhuma maneira, exceto pelo uso da força física. Quem se abstém de tal iniciação, quaisquer que sejam suas virtudes ou vícios, conhecimentos ou erros, necessariamente deixa os direitos dos outros inviolados. Governo como agência de proteção de direitos. Função: discrição. Polícia: proteger os homens dos criminosos. Serviços armados: proteger os homens de invasores estrangeiros. Tribunais de justiça: resolver disputas entre homens de acordo com leis objetivas. Exemplo de função imoral: iniciar força contra cidadãos inocentes. Intervir na vida intelectual ou moral dos seus cidadãos. Proibir escolhas incorretas. Educação, literatura, arte, ciência, sexo, se adulto e voluntário, filosofia. Construir, gerir ou regular escolas, hospitais, serviços públicos, estradas, parques, correios, ferrovias, siderúrgicas, bancos. Distribuir subsídios, franquias, proteção tarifária, seguro social. Padrões mínimos de vida, leis de salário mínimo para trabalhadores, leis de paridade para agricultores, leis de uso de informação privilegiada para investidores, leis de preço justo para consumidores. Se a sociedade, como um corpo organizado, deve proteger os direitos do homem, os cidadãos devem criar uma agência com o poder de fazer esse trabalho. Como a força só pode ser detida pela força, tal agência deve banir a coerção por si mesma, usando a força contra os detentores da força. Esta agência é o governo. Um governo é uma instituição que detém o poder exclusivo de impor certas regras de conduta social em uma determinada área geográfica. Em razão disso, tal poder não pode ser primário. Governo é uma criação social, e a sociedade consiste em indivíduos. Quaisquer poderes de governo, portanto, devem derivar daqueles dos indivíduos que o criam. Em uma sociedade adequada, o governo é o servo dos cidadãos, não seu governante. Especificamente, é o agente da autodefesa do homem. Um agente de autodefesa não pode iniciar a força contra homens inocentes. Ele tem um único poder, um inerente ao direito do indivíduo à vida, o poder de usar a força em retaliação e apenas contra aquelas pessoas ou nações que iniciam seu uso. Por sua natureza, o governo tem o monopólio do uso da força. Em uma sociedade racional, os indivíduos concordam em delegar seu direito de autodefesa, eles renunciam ao uso privado de força física mesmo em autoproteção, exceto durante aquelas emergências que exigem ação imediata, antes que a polícia possa ser chamada. Se uma sociedade deve defender os direitos do homem, tal delegação é essencial. Se os homens não delegassem a tarefa de autodefesa a uma agência central, cada indivíduo teria que viver e trabalhar armado, pronto para atirar em qualquer estranho que parecesse suspeito, e que por sua vez estaria pronto para atirar nele, ou, muito mais provavelmente, os homens formariam bandos para se proteger de outros bandos semelhantes, e o resultado seriam guerras de gangues e governo da máfia. Em ambos os casos, a coexistência pacífica entre os homens seria impossível. Uma sociedade deve remover o uso retaliatório da força metodicamente do reino do capricho. Cada aspecto desse uso deve ser definido com antecedência, validado, codificado, sob quais condições a força pode ser empregada, por quem, contra quem, em quais formas, em que extensão.
O uso não arbitrário da força requer regras objetivas de evidência para estabelecer que um crime foi cometido e para provar quem o cometeu, bem como regras objetivas para definir punições e procedimentos de execução. Homens que tentam processar crimes, sem tais regras, são uma turba de linchamento. Um governo é o meio de colocar o uso retaliatório da força física sob controle objetivo, ou seja, sob leis definidas objetivamente. Um governo deve ser um robô impessoal, tendo as leis como sua única força motriz. Se os homens devem ser livres, eles precisam de um governo de um tipo definido. Tal governo é um governo de leis e não de homens. Isso leva a uma função essencial do governo, a proteção e execução de contratos, incluindo a resolução de disputas que surgem deles, sua resolução imparcial, de acordo com leis objetivamente definidas. Sob tal sistema, nenhuma das partes precisa, ou pode, decidir unilateralmente que é uma vítima com o ônus de tomar medidas físicas para reparar seus interesses. Aqui, novamente, o governo age para defender os direitos dos homens e, assim, para impedir qualquer uso arbitrário de força física. Tribunais civis adequados são a necessidade mais crucial de uma sociedade pacífica. Criminosos são uma pequena minoria, proteção contratual para empreendimentos honestos, no entanto, é uma necessidade diária da vida civilizada. O propósito do governo é proibir o uso de força física pelos homens contra outros por qualquer motivo, em parte, protegendo os homens de agressores, nacionais ou estrangeiros, em parte, resolvendo imparcialmente disputas que envolvam os direitos dos homens. Este propósito envolve três e somente três funções governamentais. Estas são: a polícia, para proteger os homens dos criminosos; as forças armadas, para proteger os homens dos invasores estrangeiros; os tribunais, para resolver disputas entre homens de acordo com leis objetivas. Qualquer função adicional teria que envolver o governo iniciando força contra cidadãos inocentes. Tal governo age não como protetor do homem, mas como criminoso. O acima significa, antes de tudo, que o Estado não deve intervir na vida intelectual ou moral de seus cidadãos. Ele não tem padrões a manter e nenhum benefício a conferir em relação à educação, literatura, arte, ciência, sexo, se adulto e voluntário, ou filosofia. Sua função é proteger a liberdade, não a verdade ou a virtude. O direito de pensar e agir como se escolhe necessariamente inclui o direito de escolher incorretamente, seja por ignorância ou evasão, e então sofrer as consequências. Um indivíduo livre para escolher apenas o que o governo autoriza como correto não tem liberdade. Pela mesma razão, o Estado não deve intervir em outro aspecto da vida intelectual dos homens, o reino da produção e do comércio. O Estado não deve se comprometer a fornecer aos homens padrões ou benefícios econômicos, seja em relação a bens, serviços ou condições de comércio. Um governo adequado oferece liberdade de coerção, incluindo fraude, não da responsabilidade de autossustentação. Ele protege os homens de ladrões, vigaristas e assassinos, não da realidade ou da necessidade de criar seus valores por sua própria mente e trabalho. Os políticos, portanto, não devem ter nada a ver com produção ou distribuição, eles não podem construir, administrar ou regular escolas, hospitais, serviços públicos, estradas, parques, correios, ferrovias, siderúrgicas, bancos e similares, nem podem distribuir subsídios, franquias, proteção tarifária, seguro social, padrões mínimos de vida, leis de salário mínimo para trabalhadores, leis de paridade para fazendeiros, leis de negociação com informações privilegiadas para investidores, leis de preço justo para consumidores e assim por diante. Ninguém, a não ser o Criador, pode dispor dos produtos de seu pensamento ou determinar o processo de criá-los. Neste campo, como em todos os outros, o objetivo de uma sociedade adequada é o oposto da compulsão. Aqui,
Também, o objetivo é tornar o valor, neste caso, a riqueza, possível, por meio da proteção da liberdade. O sistema americano, como tem sido frequentemente afirmado pelos conservadores, não era uma democracia, seja representativa ou direta, mas uma república. Eu uso esses termos como os pais fundadores faziam. Democracia significa um sistema de governo majoritário ilimitado, ilimitado significa irrestrito por direitos individuais. Tal abordagem não é uma forma de liberdade, mas de coletivismo. Uma república, por outro lado, é um sistema restrito à proteção de direitos. Em uma república, o governo majoritário se aplica apenas a alguns detalhes, como a seleção de certos funcionários. Os direitos, no entanto, permanecem absolutos, ou seja, os princípios que regem o governo não estão sujeitos à votação. O estatismo como política da desrazão. Estatismo significa qualquer sistema que concentra poder no Estado às custas da liberdade individual. Entre outras variantes, o termo inclui teocracia, monarquia absoluta, nazismo, fascismo, comunismo, socialismo democrático e ditadura simples e sem adornos. Essas variantes diferem em questões de forma, tática ou ideologia. Alguns estatistas nacionalizam os meios de produção, outros permitem a fachada de propriedade privada, mas dão ao Estado o controle sobre o uso e disposição da propriedade. Alguns praticam corretamente um sistema de castas, outros, que também o praticam, negam que o façam. Alguns sustentam que os países livres devem se mover em direção ao governo onipotente pacificamente, por evolução, outros clamam por revolução. Alguns defendem o estatismo em bases intrinsecamente, por exemplo, o direito divino dos reis, ayatolás ou feiticeiros, outros invocam o subjetivismo social, citando as necessidades da raça, da nação, da classe, da humanidade ou da tribo. A velha esquerda, invocando o valor da justiça, legislou a igualdade de oportunidades, ou seja, o estado de bem-estar social. A nova esquerda, abandonando qualquer pretensão de justiça, quer a igualdade de resultados, ou seja, igualitarismo. A velha esquerda transmitia uma certa amplitude de visão, falava de um mundo, ou do proletariado unido. A nova esquerda, incapaz até mesmo de sonhar acordado em tais termos, quer o socialismo de bairro, quer o tribalismo da guerra de gangues locais, com uma gangue comandando o distrito de Bedford Stuyvesant no Brooklyn, outra comandando a Universidade de Columbia, e assim por diante. Este é o fundo político, que os antigos idealistas e progressistas da América finalmente atingiram. Anarquismo é a ideia de que não deve haver governo. Isso equivale à visão de que todo homem deve se defender usando força física contra outros sempre que sentir vontade, sem padrões objetivos de justiça, crime ou prova. Uma economia mista é uma mistura de liberdade e controles. Tal abordagem, argumentam seus defensores, rejeita absolutos e, portanto, oferece o melhor dos dois mundos, combina interesse próprio e dever, independência para o indivíduo e compulsão a serviço de uma causa superior, propriedade privada como motor da produção e um governo compassivo para regular os produtores e redistribuir seus produtos. A teoria da economia mista é uma contradição flagrante. Ela defende direitos e não direitos, ou seja, uma abordagem não filosófica e sem princípios para questões políticas. O estágio terminal de uma economia mista está implícito na definição do sistema. Como a virtude da integridade nos diz. O compromisso entre o bem e o mal leva ao triunfo do mal. Ponto. Isso se aplica a todos os campos da ação humana, incluindo a política. Se alguém acredita que os direitos individuais podem ser anulados pelo governo às vezes, quando o bem-estar público, ou Deus, o exige, então alguém concedeu que os direitos não são inalienáveis, mas são condicionais aos requisitos de um valor mais alto.
Isso significa que o homem não existe por direito, mas pela permissão da sociedade ou de Deus. Se assim for, o princípio dos direitos individuais não foi moderado, ele foi descartado em teoria, em favor do princípio do estatismo, que, portanto, vence na prática. Como a história do Ocidente no século passado demonstra, a economia mista não é uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo. É meramente um estágio de transição, um antissistema em desintegração, cambaleando bêbado, mas inexoravelmente, da liberdade para a ditadura. Como regra, os apelos dentro de uma economia mista por mais controle são originados não pelas pessoas que estão ocupadas ganhando a vida, mas por dois grupos de intelectuais. Na América, esses grupos são chamados de liberais e conservadores. O termo liberal, ao que parece, está sendo substituído por moderado. Ambos os grupos se opõem ao capitalismo, ambos endossam o estado de bem-estar social de Bismarck, ou seja, um estágio altamente controlado da economia mista, ambos rejeitam extremos de qualquer tipo, incluindo o princípio dos direitos individuais. Sua discordância diz respeito a uma única questão: que tipo de direitos o governo deve violar em seguida. Os liberais tendem a defender a liberdade intelectual, ao mesmo tempo que exigem controles econômicos. Os conservadores, embora apoiem muitos controles econômicos, tendem a defender a liberdade econômica, ao mesmo tempo em que exigem controles governamentais em todos os domínios intelectuais e morais cruciais. Ambos os grupos obviamente subscrevem e refletem a dicotomia mente-corpo. Os conservadores, cujas raízes estão na religião, são místicos do espírito. Os liberais, cujas raízes estão em Marx, são místicos musculosos. Justamente por causa de sua pretensão, os conservadores são moralmente inferiores aos liberais, eles estão mais distantes da realidade e, portanto, são mais prejudiciais na prática. Como eles pretendem lutar contra o grande governo, eles são a principal fonte de confusão política na mente pública, eles dão às pessoas a ilusão de uma alternativa eleitoral sem o fato. Assim, a deriva estatista prossegue sem controle e sem contestação. Historicamente, desde a Lei Sherman até Herbert Hoover e o governo Bush, foram os conservadores, não os esquerdistas, os maiores destruidores dos Estados Unidos. Conservador, aqui deve ser interpretado em termos filosóficos. Ele subsume qualquer direitista que tenta vincular a política dos pais fundadores à irracionalidade de qualquer forma, seja ele um fundamentalista protestante, um católico invocando o dogma papal, um neoconservador invocando o dogma judaico, um republicano invocando direitos dos estados, ou seja, um homem buscando 50 tiranias em vez de uma, um libertário invocando o anarquismo, ou um sulista invocando o racismo. A liberdade é o oposto de cada um desses credos, e o objetivismo também é o oposto deles. Não somos conservadores. Não buscamos preservar o sistema atual, mas mudá-lo pela raiz. No sentido literal da palavra, somos radicais. Radicais pela liberdade. Radicais pelos direitos do homem. Radicais pelo capitalismo. Capitalismo.